Bom, meus amados, felizes com o nosso Jesus, não tem como a gente estar diferente, né? Com Cristo nós estamos sempre felizes. E hoje é uma oportunidade que eu tenho mais uma vez de sentir aquele frio na espinha com a responsabilidade de transmitir à Igreja de Deus. Não, obrigado. A Igreja de Deus, a Igreja do Senhor, nós, né, não esse espaço físico, mas nós que estamos aqui, a sua palavra, a sua vontade para nós nessa manhã. Obrigado, viu? E eu quero falar com vocês sobre um tema que, mesmo sendo tratado na Bíblia, e a Bíblia tem essa coisa maravilhosa de pegar temas tão importantes e fundamentais para a nossa vida e trazê-los de uma forma tão atual para nós. Porque Deus, ele é muito extraordinário. A sua vontade, ela permanece eternamente. E as nossas necessidades também são, ao longo do tempo da humanidade, sempre as mesmas. Então eu quero falar com você hoje sobre um tema importante que está na nossa série também, sobre os princípios e valores cultivados na Igreja da Borda. Hoje nós vamos falar de unidade na diversidade. Esse é um tema que nós temos ouvido falar muito no nosso contexto social, mas nós vamos ver também como Igreja de Deus, como família de Deus, como nós temos que encarar também essa situação ou essa necessidade que temos no corpo. Vamos fazer a leitura e eu faço essa leitura com você aqui dessa frase. A igreja cristã deve viver em unidade em meio à diversidade. Nós devemos viver em unidade em meio à diversidade. Então vamos à leitura do texto. 1 Coríntios. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Existem várias formas de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Isso é muito importante. Para nós entendermos um pouquinho onde Deus quer chegar conosco, vamos entender um pouquinho do contexto da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja muito boa, mas ela passava por alguns problemas. Problemas que nós também podemos passar, a igreja do Senhor nos dias de hoje também pode passar. Haviam problemas espirituais, haviam problemas morais, mas era uma igreja que ela continha todos os dons espirituais, todos. Tanto é que no primeiro capítulo, no verso 7, Paulo escreve assim: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltava à igreja de Corinto. Nenhum dom faltava. Mas o que acontece? Os irmãos de Corinto, eles acreditavam e ensinavam que o dom de línguas era um dom superior. Era um dom que te colocava numa categoria acima. Eles ensinavam isso, eles acreditavam isso. E Paulo falou: espera aí, vocês não estão entendendo o que Deus está querendo com vocês. E aí eles atribuíam dessa forma que quem falava em línguas era uma pessoa mais espiritual, tinha uma espiritualidade maior. Algumas pessoas se orgulhavam de ter esse ou aquele dom. Já houve uma classificação de dons. Nós, seres humanos, mortais, quando nos chegamos às coisas celestiais, precisamos ter discernimento. Que Deus não trabalha como o homem trabalha aqui. Deus não vê como o homem vê.
Nós fazemos acepção de pessoas, muitas vezes em nosso meio, nós categorizamos as coisas no nosso meio. E quando a gente chega no reino de Deus, na família de Deus, muitas vezes nos deixamos levar por isso e a gente acaba categorizando as coisas. E a igreja de Corinto fez isso. Categorizou os dons. Então, ali o dom de línguas era o dom que mostrava que você era o top espiritual. Mas veja, era uma igreja que tinha dons, mas tinha problema sério de caráter. Porque apesar de ter todos os dons, Paulo chamou a igreja de Corinto de carnal. Então veja, uma verdade que a Bíblia nos traz: a presença de dons na igreja não define sua espiritualidade. Não é porque a igreja de Corinto tinha todos os dons que a sua espiritualidade estava sendo aprovada por Deus. Não, houve necessidade de uma correção sobre essa rota da igreja de Corinto. Mas vamos, para melhorar aqui, falar um pouquinho sobre o conceito de unidade, né? Então, unidade é a ação coletiva orientada para um mesmo fim, coesão, união. E a diversidade? Você me ajuda aí no clique? Aqui o clique não foi. E a diversidade é a variedade, pluralidade, diferença. É a reunião de tudo aquilo que apresenta múltiplos aspectos que se diferenciam entre si. Então esse é o conceito. Se eu fosse aqui para vocês resumir o cristianismo em uma palavra, eu poderia resumir para vocês em relacionamento. Cristianismo é relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo e relacionamento consigo mesmo. E Deus, na sua palavra, nos orienta acerca desses relacionamentos. E a igreja de Corinto teve esse tipo de problema. Mas vamos a uma verdade importante que Deus também nos mostra na sua palavra. Que Deus criou cada um de nós com uma particularidade. Ou seja, indivíduos dotados de necessidades, de capacidades diferentes uns dos outros. Somos diferentes. Deus nos fez assim. E a diversidade, ela está ao redor da nossa vida, como eu disse, eu trouxe alguns exemplos. Nós temos diversidades no nosso meio de cultura, temos diversidade religiosa, convivemos com pessoas de outras religiões, de outras culturas, de outras etnias. Não é difícil hoje no Brasil, em determinados lugares aqui, você ouvir alguém falando em outro idioma. Não é difícil você encontrar um estrangeiro. E temos também diversidades sociais. Temos a questão tanto financeira, mas também temos questões outras, desde pessoas que são diferentes porque nasceram assim ou se tornaram assim. E temos alguns exemplos que eu queria mostrar para você, por exemplo, que circulam a nossa vida em termos dessa questão de diversidade. O homem é um ser social, precisa viver em sociedade. E Deus, já no nosso nascimento, nos coloca num lugar onde nós já vivemos com essas diferenças. A família é um lugar onde nós já vivemos com essas diferenças. E a família, pelo seu princípio, já é a união de um homem e de uma mulher, que já são gêneros diferentes, que já têm necessidades na sua natureza diferentes, funcionam de formas diferentes. E aí, associado a isso, foram criados em formas diferentes de educação, foram trazidos aí até a sua maturidade, até a sua idade adulta, com costumes e hábitos diferentes. E aí você vê
casais novos começam a ter aquele tempo de adaptação. Um aperta a pasta de dente no meio, o outro aperta a pasta de dente lá no comecinho. E vai tendo aquele ajuste. Um levanta e deixa a cama daquele jeito, o outro não, tem que arrumar e tal. Então você vê que nós já convivemos com pessoas diferentes de nós desde o princípio. E no casamento é um exemplo desse. Pais e filhos também é um exemplo. Eu tenho 2 filhos. Um menino e uma menina, o Marquinhos e a Letícia. E nós criamos e educamos do mesmo jeito. Eles estudaram na mesma escola. Tiveram a maior parte do tempo os mesmos professores. A lei, vamos dizer, em casa, era igual para os 2. E eles são pessoas tão diferentes. Tem sua individualidade. Para um, você não precisava falar nada para estudar, porque já tinha uma preocupação natural. Para outro, tinha aquela, na hora eu dou conta. Tem um que é mais lentinho, o outro é mais rapidinho. Tem um que é mais preguiçosinho, o outro é mais disposto. Nós convivemos com isso, quem é pai, quem é mãe sabe. Os filhos são diferentes. E você ama algum mais que o outro? Não. Você ama cada um como ele é. E temos também um exemplo de irmãos e irmãs. Essas são minhas sobrinhas. A da sua esquerda é a Isabela e a da sua direita é a Nicole. Filhas do mesmo casal. Uma moreninha com cabelo caracolado, a outra branquinha com cabelo lisinho. Fora a personalidade ali, o temperamento ser diferente, fisicamente elas são diferentes. Se você vê uma do lado da outra, você não fala que é irmã. Então veja, a diversidade ela está em volta da gente. E a família é o nosso principal exemplo dessa diversidade. Deus nos fez diferentes. E Deus nos fez dependentes. Nesse texto de Coríntios, Paulo menciona um pouquinho mais à frente alguns exemplos de corpo, que nós somos membros de um corpo, e Paulo começa a discorrer alguns exemplos para nos clarear a visão. E veja, eu extraí daqui esses dois tópicos. Deus nos fez diferentes. E quando a gente fala nisso, tenho que dizer para você que Deus nos fez segundo a sua vontade. E cada pessoa, cada membro do corpo, tem sua importância. Com isso nós podemos ver 2 coisas. Não podemos ter ou ser aquele irmão tadinho. O meu milheiro é o menor, a minha tribo é a menor. Já ouviu gente falar isso? Não sou o menorzinho de todos. Isso é uma falsa humildade. Mas ao mesmo tempo, nós temos que ver que qualidades que Deus me deu, que pode não ter dado a você, mas deu a você outras qualidades que não deu a mim. Você tem conhecimento, sabedoria, habilidades para lidar com determinadas coisas muito melhor do que eu. E eu tenho habilidade e também condições de lidar com algumas coisas melhor que você, mas no fundo, Deus olha para nós, cada um com sua importância. A igreja do Senhor, ela precisa de mais de um dom, porque um dom só não seria necessário para suprir e edificar a igreja toda. Temos necessidades diferentes. Somos pessoas diferentes. Temos qualidades diferentes. Você tem uma importância no reino de Deus, na obra de Deus, na família de Deus. E nós não podemos ficar com uma visão equivocada com relação a isso. A gente vê, e podemos ver isso no texto que vai a seguir, que a Bíblia nos adverte com relação a que Deus nos criou segundo a sua vontade e cada um com sua importância. Veja, o versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, distribuindo particularmente e a cada um como quer.
Deus distribuiu particularmente todas as coisas como Ele quis. Você é uma pessoa que recebeu de Deus um DNA, uma particularidade, uma maneira de ser, uma qualidade, uma necessidade particular. E isso porque somos diferentes. Mas no exemplo que temos ali como pais e filhos, você vê o pai amar um filho de forma diferente do outro, se vê, está errado. Porque o normal, e segundo a orientação de Deus, é que não haja privilégios na questão de amar os filhos, de tratar os filhos. A educação é a mesma, a correção é a mesma, o que é para um vale para o outro. E Deus ama a todos nós igualmente. Se você errar mais, Deus não te ama menos. Se você acertar mais, Deus também não vai te amar mais. O amor dele é um só, é incondicional. Somos todos batizados numa só fé, num só espírito, num só amor, mas somos diferentes. Você vê, e nós começamos a ter dificuldade, como corpo, de conviver com isso. No versículo 27, ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Somos corpo e individualmente membros do Senhor. Membros desse corpo, do qual Cristo é o cabeça. E nós podemos observar, irmãos, que nós começamos, muitas vezes, como a igreja de Corinto, enfrentar problemas, porque alguns se acham superior. Veja, esse texto ele traz que Deus deu os dons, que Deus colocou os serviços, e que Deus realiza as coisas, opera as coisas em nosso meio. Mas tudo é um só mesmo Espírito, um só Deus. Estamos aqui para um propósito: servir, adorar e edificar o corpo de Cristo. Veja, Deus nos fez também dependentes. Temos nossa individualidade, nossa particularidade, mas também estamos ligados um ao outro. Veja o que o texto nos diz aqui: nenhum membro pode agir como se não precisasse do outro. E quando você vai conferir isso na Coríntios 12, no verso 21 ele diz: e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Veja, a instrução da palavra é para que nós saibamos conviver com as nossas diferenças. É que não podemos agir como se um não precisasse do outro. Isso significa que eu não posso aqui andar com o nariz erguido, me achando acima de qualquer um de vocês. Eu não posso aqui achar que eu sou melhor do que todos vocês. Porque Deus nos colocou em unidade para vivermos com tanta diversidade. Somos diferentes, mas vivendo num só amor, num só propósito, numa só fé. E aí, você tem que recapitular comigo o princípio dos dons espirituais. Porque Deus deu dons espirituais à igreja para edificação do corpo. Para edificação, para que houvesse saúde no corpo, para que pudéssemos conviver bem entre nós e levar o evangelho da salvação até as outras pessoas e alcançar a todos, e que todos pudessem ser alcançados por essa graça maravilhosa e divina. Mas o que acontece no meio de uma igreja como a de Corinto, e que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer no nosso meio? Lá foi criada uma elite, através da categorização dos dons espirituais, foi criada uma elite. E essa elite fazia a turma de cima e separava a turma de baixo.
Mas com isso, o que revela na igreja de Coríntio? Existia muita vontade humana, muita vontade própria, gente fazendo a sua vontade, gente tendo o seu ego alimentado. Quando a palavra nos orienta a estarmos e andarmos em humildade, a preferindo em honra o nosso irmão. É aquele que não tem dificuldade de levantar de um lugar que é melhor para ceder ao outro irmão. E nós temos essa dificuldade, muitas vezes como igreja. Nós achamos que o nosso é melhor que o do outro. Nós achamos que o reconhecimento que a igreja tem sobre nossas vidas por algum serviço, algum dom que você exerce, isso te habilita a se sentir maior do que alguém. Mas não é. Isso é fogueira de vaidades, irmão. Quando a gente fica andando como em competição, nós temos vários setores na igreja, várias áreas, vários departamentos, assim dizer. E em muitos lugares existe uma competição. Um quer fazer melhor que o outro, e não existe aquela humildade, aquele amor de um ajudar o outro, a juntos alcançarmos um objetivo só, que é fazer a vontade de Deus. Então, nós não podemos agir como se um não precisasse do outro, porque Deus nos fez dependentes. Eu preciso de você, você precisa de mim. E você ouviu aqui, alguns domingos atrás, quando o Renato falou sobre liderança colegiada. E eu posso dizer para você que quando eu fiz o Conhecendo a Borda, que hoje ainda está sendo ministrado, mas tem outro nome hoje, eu via pessoas cansadas dessa elite, dessa soberania humana sobre as coisas da igreja, e a gente muitas vezes fica encantado quando você vê coisas compartilhadas, você vê pessoas tomando decisões, ouvindo umas às outras. Irmãos, posso dar um testemunho pessoal. Eu fico admirado da forma com que a Borda tem dado lugar à vontade de Deus, em muitos aspectos, e posso te citar um exemplo. A ministração da própria palavra que é feita aqui. Irmãos, existe uma reunião toda segunda-feira, muitos já sabem disso, onde é compartilhado o que vai ser ministrado no domingo seguinte, ou algum domingo da série. E é também avaliado como foi a ministração do último domingo. Amanhã nós teremos. Amanhã nós falaremos sobre essa ministração e também ouviremos outros irmãos que falarão a seguir. Só que para e pensa, irmãos, num modelo onde a fogueira de vaidades, ela impera, onde eu quero aparecer, onde eu quero estar ali isento de críticas de qualquer coisa, que é o modelo que você acha aí fora, muitos de nós viemos de modelos assim, ninguém quer dar a cara para bater, falar o português correto. Ninguém quer pegar e ser criticado na forma com que preparou a sua ministração. Veja, você vê pastores, você vê obreiros subindo um púlpito e falando muitas vezes coisas que não deveriam ter falado, errando o alvo, com o trato da palavra de Deus, porque não desceram até a linha da humildade. E a gente tem isso com a gente. E a igreja de Corinto passava isso. Eles não entendiam que Deus nos fez dependentes. Porque por isso Paulo vai dizer, olha, o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Irmão, não importa o seu dom, o seu talento. Não importa no que você ajuda na igreja. Você tem sua importância. Deus te colocou aqui. Deus confiou uma responsabilidade na sua mão. Faça o melhor. Ainda que aos olhos dos homens possa ser alguma atividade que não seja tão memorável aos olhos dos homens. Temos departamentos, você pega, por exemplo, o departamento infantil da igreja. Irmãos, a riqueza que é um departamento como esse, as nossas crianças,
os nossos filhos, quando pequenos, estão na mão de irmãos que estão abrindo mão de estarem aqui, se reunindo com a gente, estão se dedicando. Você já cuidou de mais de uma, duas crianças juntas, principalmente em idade pequena? Você tem uma atividade que seja boa para elas, que possa edificá-las também, porque elas também precisam ser edificadas. Então veja, aos olhos dos homens a gente fica categorizando muitas vezes, mas aos olhos de Deus, Deus não categoriza. Deus olha individualmente, confiou a você um dom, um talento, um serviço, e Ele espera que você trate da melhor maneira possível, não importa onde você esteja trabalhando. Saiba que este dom que Deus te deu é para a edificação do corpo. Nós precisamos uns dos outros. Eu não posso olhar para você com demérito. Você não pode olhar para mim com demérito. Eu não posso escolher o culto que eu vou, a reunião que eu vou, por conta de quem vai cantar ou de quem vai pregar. Somos parte de um corpo, todos ligados, onde aquele que precisa de ajuda tem uma mão estendida para poder ajudá-lo a subir. Onde aquele que está ferido tem alguém para o abraçar e ajudá-lo a sarar suas feridas, no amor de Deus. Mas veja, Deus também nos fez dependentes, mas um membro enfermo pode comprometer todo o corpo. Veja que não sou eu que digo isso, é a palavra. No verso 26, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Veja, nós estamos intimamente ligados. Se uma ovelha do aprisco de Jesus está machucada, ela pode comprometer todos nós. Por quê? Não nos resultados muitas vezes humanos, mas perante Deus e perante o tratamento daquela ovelha machucada, uma ovelha ferida, alguém que precisa de uma oração, alguém que precisa de uma ajuda. Você percebe que Deus colocou essa responsabilidade em nós, nos designou para isso, para ajudarmos uns aos outros, suportarmos as nossas diferenças uns dos outros. Deus não nos deu o direito, irmãos, de sentar na cadeira dele e julgar o nosso irmão. Nós não podemos. E você já percebeu como nós muitas vezes agimos? Nós olhamos uma pessoa e já tecemos uma prévia definição do que aquela pessoa é, sem ter falado com ela. Às vezes a maneira com que ela entra no ambiente, no nosso trabalho, qualquer lugar que a gente frequente, até mesmo a igreja. Você olha a pessoa de cima a baixo e já tem cara de chato, tem cara de bravo, deve ser ranzinza, é orgulhoso. Eu posso passar por orgulhoso, sabe por quê, irmãos? Eu sou distraído na hora de cumprimentar as pessoas. Às vezes eu passo por pessoas que eu conheço, mas eu estou, às vezes, focado numa coisa, e eu acabo não observando quem está do lado, e a pessoa, às vezes, pode ficar chateada, falando assim, o cara é nariz empinado. Mas saiba, irmãos, que nós temos que ter paciência uns com os outros. Nós precisamos ter habilidade de lidar nos nossos relacionamentos entre nós. Você que é líder de um departamento, de um setor da igreja, saiba extrair o melhor dos seus liderados. Você está na liderança porque Deus te abençoou de chegar até lá, mas você não é elite do departamento. Você precisa ouvir as outras pessoas. Você precisa fazer com que todos trabalhem em conjunto e todos, cada um no seu dom, cada um com a sua habilidade, possam fazer o melhor para Deus. Para Deus. E a gente observa, irmãos, que uma forma é que a igreja não deve viver em unidade, ou melhor, deve viver, em unidade, em meio à diversidade, mas nós temos um caminho para vivermos felizes como família de Deus. E qual é esse caminho
que Deus nos deu. Somente vivendo no amor de Deus, podemos viver em unidade em meio às nossas diversidades. Esse amor, irmãos, ele é uma coisa interessante. Porque se eu te perguntar, para você refletir comigo agora, o que faz, o que sustenta uma família unida, em harmonia, em meio a tantas diferenças, como eu te disse aqui? Se não o amor que a une. E o que faz a igreja, a família de Deus viver em harmonia, se não o amor que Deus deposita em nossas vidas para compartilharmos uns com os outros? Se não a forma que nos une, que é um só objetivo: estarmos mergulhados na mesma graça, no mesmo amor de Deus. Então nós precisamos suportar uns aos outros, mas também nós precisamos mudar a forma com que nós vemos as coisas. Existe a forma com que a gente se enxerga e existe a forma com que as pessoas nos enxergam. Nós somos pessoas tendenciosas pela nossa natureza carnal, que vive querendo sobressair a espiritual. Nós temos a inclinação para deixar os nossos sentimentos nobres se degenerarem. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós temos a necessidade de descanso e lazer. Isso é nobre, Deus nos deu. Mas se a gente se acomodar, isso vira preguiça. Nós temos necessidade de posse, mas se a gente afrouxar, isso vira materialismo. E nós temos necessidade de trabalhar no corpo, mas se a gente não cuidar, isso se torna uma soberba no nosso meio. E a gente vê muitas igrejas viverem num nível de competição, quando Deus mostrou que todos estamos nivelados por Ele. Temos dons, talentos, serviços, realizações diferentes. Mas a Bíblia nos disse aqui hoje que tudo isso foi dado por Deus. Ele mesmo deu, Ele mesmo fez, Ele mesmo distribuiu, particularmente como Ele quis. Então, irmão, irmã, olhe para dentro de você mesmo e perceba o valor que Deus te deu. Que Deus confiou a você um dom, um serviço, uma realização. Mas que nós juntos precisamos viver em amor, para que possamos conseguir essa harmonia no corpo de Cristo e edificar a todos com os dons que Deus colocou na igreja. Veja o que diz Coríntios 13, que é uma continuação desse texto que nós lemos. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Veja, é nesse amor que nós temos que estar mergulhados para vivermos como família de Deus. É nesse amor que nós precisamos estar mergulhados para manter em harmonia e edificado o corpo de Cristo com os nossos dons, com os nossos serviços, com os nossos talentos, com as nossas habilidades que Deus nos deu e confiou até nós. E nós precisamos sair daqui hoje entendendo acerca dos dons espirituais e dessa unidade na diversidade. Que nenhum dom espiritual torna alguém mais espiritual que outra pessoa. Que nenhum talento ou habilidade torna alguém melhor ou pior aos olhos de Deus. Deus não tem filhos prediletos.
Não tem. Todos são iguais perante aos seus olhos. E assim, o Senhor mostra que mesmo sendo diferentes nas nossas maneiras de agir e pensar, temos que estar unidos no mesmo propósito: edificação do corpo de Cristo. Edificação do corpo de Cristo. Deus te deu um dom, irmão, minha irmã, use-o para edificação do corpo de Cristo. Não para promoção pessoal, não para criar uma elite, mas para edificação do corpo de Cristo. Amém? Recline a sua cabeça, eu quero orar com você, para que Deus nos ajude a mergulhar nesse amor e vivermos essa verdade tão importante do Evangelho. Senhor, estamos nós aqui, Senhor, como família tua, como igreja do Senhor, do qual o Senhor é o cabeça, nos colocando, Senhor, à sua disposição, para refletirmos, Senhor, no caminho que temos andado, na forma com que temos agido e encarado as nossas diferenças, da forma com que temos, Senhor, suportado, Senhor, essas nossas diferenças, e para que possamos, como igreja de Cristo, como família de Deus, edificar aquilo que o Senhor colocou para nós, que era vivermos em unidade, como comunidade, com tantas diferenças. Existem pessoas a serem alcançadas, existem pessoas a serem tratadas e trazidas para o teu aprisco. Ajuda-nos, Senhor, a não fracassar no plano que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Ajuda-nos a olhar como o Senhor vê. Ajuda-nos a fugir da fogueira das vaidades. Ajuda-nos, Senhor, a andarmos em humildade e nisso tendo atitudes de amor, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos. Deus vos